Olá pessoal, tudo bem? Bom, como sempre que eu posso, naturalmente, eu, professora Júnia Andrade, venho aqui no meu canal e comento com vocês sobre recursos, tá? O que vocês estão vendo aqui é uma das questões da Polícia Federal. Eu vou comentar basicamente dos cargos mais procurados, né? Que é o agente, o papilo e agente, papilo e escrivão, mas acho que mesmo que você fazendo prova, que você tenha feito prova para perito, que você tenha feito prova para delegado, eu acho válido você prestar atenção em muitas coisas que eu vou dizer aqui, tá bom? Bom, qual é a intenção desse meu vídeo? Vamos lá. Como vocês sabem, não dá para atender todo mundo que me procura, né, procurando recursos. Então, sempre que tem essa fase um pouco mais chamativa, podem ver que para o IFAM eu não fiz, porque não era tão assim, não havia um público tão grande. Mas na PF é um público muito extenso, muita gente desesperada, e a gente precisa passar com bastante transparência o que pode, o que não pode, até mesmo quando você for procurar outro serviço de recurso, ou você mesmo for montar o seu, para que você possa raciocinar. Veja, meu vídeo não tem uma intenção de te convencer de A ou B ou C, muito pelo contrário, é te mostrar o que pode, o que não pode, com base exatamente nas questões e nos padrões de resposta e com base nos últimos recursos analisados aí pelo CESP, no caso o último foi o IFAM, né, o que aconteceu naquele recurso também, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, a primeira condição, né, quem deve recorrer, quem não deve recorrer e por quê. Vamos lá. Algumas questões importantes, tá? Que eu vou comentar aqui sempre com muita transparência, porque eu não tenho intenção de encher o meu curso de recursos, porque atrapalha, na verdade atrapalha a gente no correr do dia. Mas vamos lá. Quem precisa recorrer? É sobre recorrer. Considerando a realidade CESP. Você deve falar, a resposta é óbvia. Quem se sentiu prejudicado com a correção e pode exercer esse direito, ou qualquer pessoa. Sim, qualquer de vocês pode recorrer, isso aí é fato, tá? Porém, existem situações, né, que a gente considera prioritárias. Primeiro, você passou no concurso? Está aprovado dentro das vagas? Estou. Recorra. Principalmente se você estiver na rabeira do foguete, ou seja, ali nas vagas finais. Por quê? Porque o CESP, ao contrário da Fundação Carlos Chagas, e podem procurar vários vídeos meus sobre a FCC sobre isso, né? Sempre aqui jogando na limpeza, porque é o que vale a pena nesse mundo. O CESP tem mania de dar bastantes provimentos, principalmente em concursos altamente expressivos. Não estou dizendo que o CESP seja justo, jamais falarei isso, porque por enquanto não posso falar. Mas tem essa mania. E aí, quando o CESP dá provimento a recurso, o sujeito que estava lá já comemorando a sua aprovação toma um susto quando se vê fora das vagas. E aí é um sapeca ai, porque ele vai querer correr para a justiça, vai querer fazer acontecer, que é o que eu sempre... Outro dia mesmo um aluno me pediu se podia me enrolar como testemunho, eu falei, pode meu filho, peça para eu ser ouvido, ok. Não sei se eu vou te ajudar, mas vai lá. Numa situação bem parecida com essa, tá? Então, o que eu falo para o aluno? Aluno que passou no concurso, passou, meu filho, se você multiplicar durante 20 anos o que você vai receber na PF, corra atrás de um concurso do seu professor de confiança, do seu professor de confiança e vá fazer, porque se você ganhar, nem que seja 0,06 décimo com um errinho de língua portuguesa, né, para te empurrar para frente, você vai saindo da zona de risco, tá? Então, você que é o cara que deve estar muito mais preocupado. Não é quem foi reprovado, não. É quem passou que tem que estar preocupado. Porque se o CESP não mexesse na fila recursal, ok, tudo bem. A FCC, por exemplo, é muito chata. Podem ver que eu não fiz recurso para o TRT-15, nem ofereci cair fora. Por quê? Porque normalmente a FCC não provê recurso para provas discursivas de conhecimentos gerais. Ela provê para provas discursivas de conhecimentos específicos. Então pode ver que não tem nenhum anúncio do turma de redação vinculado ao TRT-15, porque nós não quisemos fazer, nós declinamos mesmo e tal, não fizemos e nem quisemos saber dessa história, porque se a banca não provê, né, não fica difícil trabalhar. Vamos lá. Depois, atenção, nós temos
A segunda situação, aí sim, eu vou entrar no caso dos reprovados. Aqui nós vamos falar daquela realidade comum, ou seja, não é o que todo mundo pensa. Reprovados que se sentiram injustiçados. Né? Você é adulto, deixa eu te falar uma coisa, você sabe se cabe ou não, tá? Então não precisa ficar, que eu paguei, por exemplo, paguei para tal professor analisar para mim. Cara, você sabe se cabe ou não, tá bom? Isso que é a verdade. É claro que alguns de vocês insistem nisso, então às vezes acaba, né, o professor tendo que fazer isso. Mas se você se sentiu injustiçado com a mão do examinador, mesmo depois de ler o padrão de resposta, atenção, o CESP entregou o padrão, tá? Porque mais cedo não estava entregando para o cargo de agente, pedi para a galera ligar para lá, encher o saco falando, o escrivão recebeu, o perito recebeu, eu não recebi. Então ele tem que entregar aquele padrão para vocês. Então as pessoas se sentem injustiçadas, precisam recorrer, tá? Tem que comprovar por que você se sente injustiçado. Essa é a situação mais chamativa. Outra, no rol desses injustiçados, ou seja, no rol dos reprovados, existem aqueles que precisam de pouquíssimos pontos, 1 ponto, décimos, pelo amor de Deus, né? Será que não tem nada para você ali? Então, esse pessoal, ainda assim, pode investir pesado, pegar um recurso bacana e seguir para ser feliz, conferir o seu recurso, tá, gente? Principalmente ajudar, inclusive, o seu examinador, seja ele qual for, não é? Examinador não. Ajudar o professor, seja ele qual for, que for montar o seu recurso. Não confie de olho fechado. Analise seu recurso direitinho, veja se você concorda com aqueles pontos, porque é a sua última chance. Você está quase lá. Agora, se você for reprovado lá para trás, né, não tem nenhum argumento assim... sua redação não tá bacana, o examinador vem e fala, perdão, o professor que você contratou vem e diz pra você, olha, tá muito difícil, né? Cara, vai estudar, se prepara pra polícia rodoviária, passa borracha nisso, entendeu? Não deu não foi por causa de 3 pontos, não deu porque você não soube fazer redação, simples assim. Não deu porque faltou muito, porque a redação valia 13 pontos, e não... 3 pontos ou 2 pontos que iriam ali te aprovar, tá? Tá muito difícil, pelo que eu estou analisando, das redações. Por isso que eu fiz meu vídeo aqui praticamente por volta das 3 horas da tarde, depois de ter analisado bastante coisa que chegou no meu e-mail, né, no atendimento aí da turma. Exatamente mostrando que eu fiz porque depois de ter estudado muitas redações que me chegaram, recompondo, que me chegaram mostrando ali situações que os alunos erraram mesmo, tá? Existem poucas chances, assim, de todo o material que eu tenho, né? São poucas chances recursais sejam válidas, normalmente válidas. Agora vamos lá, né? Perguntas clássicas, antes de eu partir para análise de cada um dos temas. Perguntas clássicas. CESP reduz nota? Gente... até agora eu não vi, eu só vi um único caso. Por acaso foi tendo concurso da Polícia Federal, mas tem muitos anos. Mas era uma redação assim gritante que realmente, se fosse submetida à fase recursal, o examinador falaria, quem deixou passar isso aqui? Entendeu? Mas era uma redação muito ruim. Inclusive, eu aconselhei esse aluno na época. Ele me veio pela editora do meu livro, nem foi meu aluno, né? E me pediu para analisar. Eu falei, cara, não cabe não. Cabe não, e sua nota está além do merecido. Ele submeteu a si mesmo e teve uma redução que gerou a reprovação dele. Um único caso, tá certo? Foi até de um aluno do Espírito Santo. Tirando isso daí, nunca mais vi. Recentemente, analisando os recursos do IPHAN, uma aluna disse para mim assim, professora, houve majorações, né? Depois que acabou o recurso do IPHAN, houve majorações, mas houve uma redução. Eu pedi a ela para me mandar a redução, pedi, insisti, ela não me mandou. Ela falou, eu não consigo localizar porque é uma conversa de grupo. Gente, conversa de grupo na internet sobre concurso público, se discute até se a terra é plana, tá bom? O pessoal viaja mesmo. Então, eu acredito que não tenha tido, não cheguei a conferir, não deu tempo de conferir, muito menos hoje vai dar tempo de conferir. Acho que não teve, tá bom? De qualquer maneira, eu sempre falo para o aluno sobre os riscos que aqui ele está exposto. Bom, vamos lá. Se você for montar recurso para o CESP, tá? Quais são os cuidados? Se você for montar seu próprio recurso. É tranquilo você mesmo montar seu próprio recurso para o CESP, tá certo? Se você tiver afim, eu faço para aquele pessoal que perdeu muitos pontos, não tô afim de gastar com isso não. Show! Faça seu próprio recurso. De que modo?
Primeiro, lembre-se de que você tem 3 áreas para você recorrer. Você pode recorrer da nota de apresentação, tá bom? Na parte de conteúdo, desenvolvimento do conteúdo, você pode recorrer, que é a parte que diz respeito a estes itens, né? Então, em relação ao conteúdo, em relação à gramática, tá bom? Então, preste atenção para você não se sentir lesado por aí, porque o que mais tem é aluno chorando depois do meu e-mail porque se sentiu lesado. Parte de apresentação, gente. Se você perdeu nota aqui, essa parte, o SESP é muito duro para poder ceder a nota de apresentação. Você só pode recorrer da nota de apresentação se sua letra realmente for legível, incontestavelmente legível. Se você não tiver problemas com suas margens, né? Você executou muito bem as margens, fez uma divisão silábica ali muito bem feita, não ultrapassando os limites da margem direita, deu aquele recuozinho para poder entrar, não é, no parágrafo, ó, né? Como se tivesse ingressado aqui no parágrafo, você fez isso, tal, dividiu muito bem o seu texto, ok. Você não tem nem que, sinceramente, pagar por um recurso de apresentação, porque você só tem que pedir para o examinador rever se a letra está legível, que você cumpre muito bem as margens esquerda e direita e que o seu texto está dividido conforme os próprios enunciados propostos pelo SESP ou conforme o que regula, né, o que o padrão traz como norte para você desenvolver o seu texto. Se você conseguiu mostrar que está de acordo com aquilo ali, perfeito, tá? Pronto. Vai lá e impetre o seu recurso na área de apresentação. Cuidado que você tem que impetrar na área correta, em apresentação. Já não precisa fundamentar. Se você tem o edital e o padrão a seu favor, você não precisa fundamentar recurso em apresentação, até porque não tem fundamentação, tá? Não tem um livro de redação que vai confirmar o que você fez, tá bom? A parte de conteúdo, pessoal, atenção, para cada item temático, por exemplo, item 2.1, 2.2, você precisa fazer um recurso separado, tá? O seu recurso tem que ser separadinho. Não pode ser extenso, o SESP não aceita recurso que vire livro, né? Não pode ser extenso, tem que ser um recurso bem enxuto. Aliás, os recursos que eu tenho como recursos providos são os recursos que eu olhava para eles assim, eu falava, o aluno vai achar feio o que eu fiz. Ah, meu Deus. Mas é assim mesmo, eu tenho que agora só explicar ao aluno que é assim mesmo. E às vezes o texto era muito pequenininho e o aluno falava, professor, não é bom colocar isso aqui, isso aqui. Eu falo, não. Então os recursos são sequinhos. Se você ficar inventando, colocando isso, colocando aquilo outro, não vai funcionar. Dica de quem já está praticamente, gente, há 2 décadas nesse mercado, tá? Falo mercado é concurso público, né? Então, assim, não vai funcionar. É coisa muito enxuta mesmo, palavra muito direta, o que você quer de aumento da pontuação e tal. Os caras não estão lá para perder ponto, perder tempo, ainda mais num período em que eles vão ter que revisar muitas notas, porque o pessoal tá chorando mesmo direto, não tem jeito, tá? Não funciona. Então tem que ser assim, se dirigir à banca com respeito, não precisa puxar saco da banca, ela não tá lá para isso, e é só dizer o que você quer realmente majorar e por que você quer majorar. Simples assim. Você pode colocar a sua discursiva em conflito com o padrão de resposta, é a melhor defesa que tem, tá perfeito, não tem mais nada para fazer, tá? Se você citou alguma outra fonte, coloque lá a referência bibliográfica ali ao final e tudo, mas sem nada demais, perfeito? Bom, é um recurso para cada item, você tem que impetrar cada um na sua devida área, vai abrir a área do aluno, eu não consigo ver, quem consegue ver é você, e você vai lá e vai colocar o seu recurso ali bonitinho, tá? Portanto, digo, se você receber um recurso que é do tamanho de um testamento, peça para rever o seu recurso, você está pagando por um recurso, porque normalmente recursos extensos, dificilmente o SESP vai prover. Ele tem a tendência em prover recursos extensos do pessoal da área técnica, sim, peritos, o pessoal que concorre para delegado. Ali, se o recurso for um pouco extenso, sem problema, porque às vezes você precisa de muitos dispositivos normativos ou de outros tipos de documentação que você possa anexar para poder comprovar que aquilo é válido, tá bom? Agora, provas de conhecimento geral, papilo, né? O próprio escrivão, que apesar de mexer com ECA e com a Constituição Federal, mas ainda assim é conhecimento geral, né? O agente é coisa sequinha, é o objetivo e os caras não gostam de ler muito, tá? Vai por mim. Depois, gramática, atenção, hein? Gramática, gente, não adianta. Eu adquiri um recurso em que o professor falou assim que eu tenho
direito a 4 pontos porque tem 4 erros gramaticais lá. Não. Se você ler o edital, você vai saber que a gramática não vale quase nada. Quase nada. A média, mais ou menos, da perda de pontos por erro gramatical tem sido nessa órbita aqui, 0,06. Se você só precisa disso aqui, ou seja, menos de meio ponto, bem menos, né? Meio ponto, bem menos, mas bem menos. Tudo bem, você vai lá e tá bacana para você jogar com seu recurso. Porém, não vale a pena, né, você recorrer só da gramática achando que vai alcançar grandes posições se você precisa de um ponto pelo menos. Para você conseguir com um ponto, teria que ter erro gramatical, perdão. O examinador teria que ter marcado a sua prova inteira com erros gramaticais e dali você conseguiria, no somatório de toda atrapalhada que o cara fez, você conseguiria estar bem. É quase impossível, tá? É quase impossível. Então, isso daí é para você saber. Se você errou a gramática, é recurso simplório. Não, você errou não. Se o examinador errou a correção gramatical, é recurso simplório. Né? Que consta na gramática, você faz provar que na linha tal, em que é apontado o erro, não é? Você pede a revisão. Lá na parte gramatical não adianta você pedir ponto, porque não existe uma pontuação isolada para gramática. Essa pontuação ela é atraída de um coeficiente, tá, gente? Ou seja, de um cálculo que está presente no edital, que vai juntar sua nota de conteúdo, seu total de linhas, a quantidade de erros gramaticais. Então, isso daí é só pedir para o examinador descaracterizar, desconsiderar o erro tal apontado na linha tal, porque a gramática diz isso e você acertou por isso. É assim, tá? O que vale a pena mesmo investir são os recursos de conteúdo, quando você sente que trabalhou ali bem, né, e não entende porque que a banca atribuiu ali uma punição, né, ou seja, uma perda de pontos para sua nota, ok? Perfeito? Bom, vou falar agora sobre o que eu tenho visto, que cabe recurso ou não para cada uma dessas provas que eu falei com vocês. Primeiro, sobre a prova do agente, que vai discutir o papel da Polícia Federal no aprimoramento da democracia brasileira. Foi, por exemplo, como eu disse para vocês, nas palestras que eu dei às vésperas da redação aí, né, e mesmo no curso, eu comentei, gente, cuidado com a mão das bancas. Nós estamos num período muito complicado em que você discute radicalismos, principalmente na política. E, naturalmente, vai despertar o interesse da banca por temas mais voltados para os direitos humanos. Na época, eu até postei no tema da imigração. Bastante, acabou caindo para o papiloscopista, o tema da imigração, né? Falou sobre a violência, acabou aparecendo violência ligada aos menores no escrivão. Mas direitos humanos, falei bastante sobre direitos humanos e falei, ó, abre o olho de vocês para essa questão. Bom, vamos lá, para a gente tentar entender. O padrão de resposta, olha só, o padrão de resposta do agente dizia o seguinte, eu não vou ler o padrão todo não, tá? Só vou pegar os pontos que vão apertar vocês. Todos os padrões têm esse iniciozinho. Pede para você desenvolver um texto em conformidade com os padrões da tipologia textual dissertativa. Então, um texto principalmente feito com verbos no presente, né, em peso, ou verbos no futuro. E que respeite fatores de textualidade, fatores essenciais, como coesão e coerência. Isso daqui, gente, tem sido a tônica das discursivas do CESP e falo para vocês, a maioria dos erros que foram cometidos na prova do agente não foi quanto ao conteúdo, porque todo mundo sabia falar sobre aquilo ali. Foram erros de coesão e de coerência, tá? Quem cometeu esse tipo de errinho aí, perdeu ali em meio a 4 pontos, em torno de 1,5, por aí, tá bom? Por conta de erros desta natureza. Então, o que eu tenho visto tem sido isso, tá? Júlia, se um aluno, um candidato, por exemplo, respondeu certinho o papel da Polícia Federal, certinho, respondeu tudo, ele tem como, mesmo que ele tenha construído um texto ruim, vamos dizer assim, tá? Num linguajar mais popular, ele tem como pedir para majorar a nota? É possível isso? Então, vamos lá sobre aqui os critérios. Ó, o que a banca diz para você? Para receber a nota máxima no quesito 2.1, o candidato deve apresentar de forma consistente, ou seja, consistente quer dizer bem argumentado, o papel constitucional e social da Polícia Federal e sua relação com os direitos humanos. Ok. Então, veja aqui, ó, atenção. Veja que a banca, ela vai fazer alguns scores para você, tá? Ela diz assim, o candidato que não realizar a apresentação dessas atividades,
receberá nota 0. Veja, por exemplo, eu tenho redações, né, em que, claro que nessa fase, gente, eu não passo redação de ninguém para ninguém, Deus me livre, tá? De jeito nenhum. Eu tenho redações em que o aluno, por exemplo, não apresenta de forma consistente o papel constitucional da Polícia Federal. Ele apresenta de forma muito ampassante no total, no tópico, tá? Referente a isso. Mas está bem escrito. Tá vendo qual que é a questão? É a tal da boa redação. Está bem escrito, o examinador deixou. Depois, a gente tem alunos que, por exemplo, apresentaram o papel constitucional. A maioria, candidatos apresentou o papel constitucional de cima a baixo. Mas não conseguiu falar sobre o papel social, vincular a questão social. Ora, gente, a Polícia Federal, quando vai cumprir as suas prerrogativas de lei, suas funções institucionais, o que acontece? Por exemplo, no combate à corrupção, ela está cumprindo um papel social? Sim, porque você tem que lembrar dos direitos sociais. Toda vez que você pensa em Estado, o que vem em sua cabeça são direitos sociais. Direito à saúde, educação, moradia, a transporte, etc. Então, esses direitos que são direitos de um coletivo, vamos dizer assim, você teria que falar que a polícia combate a corrupção e, deste modo, ela está preservando direitos sociais, por exemplo, como o financiamento da saúde pública, né, ao constatar, por exemplo, a investigar desvios de recursos públicos, né? Então, só de colocar um exemplo já valeria muito. O pessoal não soube vincular. Falou do papel constitucional, mas falou até vamos dizer assim, citou até alguns crimes como exemplo, mas não conseguiu fazer o vínculo, escrever por que o combate àquele crime ele preserva direitos sociais, não conseguiu fazer isso. E tinha que falar sobre a relação com os direitos humanos, que isso é uma relação importantíssima. Não é? Muitos alunos, por exemplo, falaram sobre aquela questão, que até algumas palestras eu lembrei, falei, gente, a polícia agora ela passa a ter atribuição à Polícia Federal de investigar crimes de misoginia, não é? Prática de misoginia no meio virtual. Aí teve aluno que colocou isso, mas não conseguiu falar que, ao proceder dessa forma, ao adotar prerrogativas funcionais que lhes são desta natureza, né, bem ou mal, a polícia ela atua no sentido de respeitar os direitos humanos, por exemplo, direito à igualdade, que é um tipo de direito humano, é um tipo de direito fundamental, certo? Que está lá, todo ratificado em nossa Constituição, uma vez que pertence, né, aos direitos do homem e do cidadão. Então, você teria que trazer isso de uma forma bem mais clara, tá? Então, vamos lá. Se você conseguiu trabalhar tudo isso daí, articular isso daí, ainda assim, ainda que você não tenha feito um texto muito bom, a gente consegue demonstrar que isso tudo foi trabalhado. Tá certo? A gente consegue demonstrar que isso tudo foi trabalhado. Se o conteúdo está sendo cumprido, todas as partes estão sendo cumpridas. Porque a banca diz aqui que você pode receber nota máxima se apresentar de forma consistente todos esses itens. Ela não fala que é de forma coerente ou coesa, tá bom? Veja que ela apenas coloca isso aqui no caput. A gente consegue falar, olha, ali está deixando muito claro no padrão de resposta a ideia da totalidade em função disso. Mas lembrando que isso daí nós estamos falando porque para as pessoas que têm aí direito ao recurso, tá bom? Então, chamando a atenção de vocês para isso. O item 2, que vai falar sobre as contribuições da Polícia Federal à garantia dos direitos humanos para aprimoramento da democracia brasileira, esse item, curiosamente, não é? Muita gente conseguiu trabalhar este item, tá? Curiosamente. E eu vi que a banca, o que ela fez? Ela não foi tão bacaninha assim, dando notas boas, assim, não. Ela foi difícil, tá certo? Nesse trâmite todo. Então, por exemplo, pegando aqui alguma prova, por exemplo, muitos candidatos tiraram nota boa nesse item 2.2, tá certo? Eu vou pegar uma aqui que o candidato não tirou nota boa, tá? Tô falando com vocês, estou folheando o material. Então, vamos lá. Por exemplo, quando o candidato responde este item sem necessariamente citar exemplos, a banca puniu, foi o que eu percebi. Porque aqui, ao citar contribuições da Polícia Federal à garantia de direitos humanos,
Muitos alunos vão falando, por exemplo, sobre atribuições da PF, mas não conseguem vincular a questão da garantia dos direitos humanos. Tá certo? Vão falando sobre o que ela combate, os vários tipos de crimes que ela combate, mas não conseguem fazer esse tipo de dimensão. Tá bom? Então, cuidado com isso daí, tá? Teve aluno, por exemplo, que citou até algumas operações e tal, e criou, na verdade, vamos dizer assim, situações de operações que os alunos citam que não tem nada a ver com, por exemplo, garantia dos direitos humanos. Eu vou citar um caso muito comum aqui, sem me xingar, pelo amor de Deus, nada a ver com isso. Só estou contribuindo com este vídeo. Por exemplo, muitos alunos citaram a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, esse tema foi uma armadilha para a Operação Lava Jato, tá, gente, falando nisso. Por quê? Porque a Operação Lava Jato, embora ela tenha vamos dizer assim, ela vá atrás de desvio de fraude, desvio de dinheiro público, esse tipo de coisa toda, foi uma operação muito polêmica, exatamente em relação ao respeito aos direitos humanos. Eu vou citar uma cena ou outra para vocês terem noção, né? Uma em relação à Operação Lava Jato, outra em relação ao desdobramento dela, que foi a prisão do Cabral. Por exemplo, há uma cena que passa nas TVs em que o Cabral, por exemplo, é levado algemado, acorrentado, e depois que ele responde ao juiz Bretas. Ele é transferido dessa forma. Tem uma outra cena muito emblemática que é o presidente Lula ex-presidente Lula sendo conduzido de forma coercitiva, tá certo? Sendo que ele estava à disposição da polícia. Então, eu quero dizer o seguinte, quem citou a Operação Lava Jato possivelmente não vai conseguir reverter isso aqui. Por quê? Quando você pega direitos humanos, a coisa dos direitos humanos é muito mais ampla do que aconteceu na Operação Lava Jato. Ela foi muito criticada em relação ao desrespeito a essa prerrogativa, ou seja, os direitos fundamentais, tá certo, das pessoas. Então, cuidado, tá bom? Porque isso aí não foi um caminho legal. Tem muita gente que citou investigações da Operação Lava Jato, esqueceu dessas questões amplamente mediatizadas. E o item 2.3, espera-se que o candidato seja capaz de formular propostas de intervenções relacionadas à temática, visando contemplar aquilo que o tema está proposto, ou seja, aprimoramento do futuro da democracia brasileira. Gente, esse item aqui, necessariamente, ele não tem nem muito a ver com a polícia, não, tá? São sugestões de ações e projetos que possam contribuir para o aprimoramento da democracia brasileira. Ora, essas sugestões, naturalmente, precisam passar pelos direitos humanos. Por quê? Pela questão da coerência que está sendo exigida agora na prova. Tá? Então, nós temos aqui, precisa passar por aqui. Quando você traz essas sugestões, você poderia relacionar aqui o que você quisesse, tá bom? Só que não valeria a pena citar. A banca queria uma discussão sobre isso. E uma discussão sobre isso, por exemplo, eu lembro de ter corrigido no projeto de aprovação no Rio uma redação em que eu coloco uma sugestão de solução e vinculo com um problema que havia sido aventado anteriormente. Então, essa vinculação de uma solução com o problema anterior, você cumpre a coerência e também faz o quê? É como se você estivesse discutindo. Tal medida tem que ser tomada para que haja uma melhor relação para se sanar tal problema. Então, aí você conseguiria nota máxima. Se você só citou, naturalmente vai ficar muito difícil a gente conseguir nota máxima para você aqui, porque se você apenas citar as sugestões sem discuti-las, a gente não tem margem para recurso, tá bom? Então, gente, para os agentes, a dica é essa. Eu vou comentar agora sobre o escrivão, né? Aqui, como o escrivão já está com os quesitos separadinhos, eu não vou lá na prova do escrivão, não. O escrivão está até mais fácil de comentar do que o do agente. O agente que tem um pouquinho mais de trabalho. Bom, sobre o escrivão. Proteção integral da criança e do adolescente. Por exemplo, você vai ver que aqui no padrão a banca cita o ECA, né? Gente, a proteção integral à criança e adolescente, se você foi só a Constituição Federal e o examinador, porque o examinador tem mania de seguir padrão à risca, mas a gente consegue contestar. Muita gente vai ter que conseguir contestar isso aqui. Por quê? Se você citou a Constituição Federal, né, como fundamento da proteção integral da criança e o examinador mesmo assim não pontuou para você, vale a pena você recorrer,
tá? Se você trouxe isso daí. Por quê? Porque a proteção integral da criança e do adolescente pelo Estado, ela está também tematizada prioritariamente na CF, no seu artigo 227, tá? Isso é bem na minha cabeça, eu trabalhando com o Ministério Público agora, então tá bem fresquinho. Então tá lá no artigo 227, essa proteção integral da criança e do adolescente. E não tem muito mais o que falar, tá? Então está lá. E inclusive lá cita não só pelo Estado, mas cita pela família, né, e tal, de modo geral. Então quer dizer, está lá. O ECA, ele vai, na verdade, aprimorar um pouco mais isso, tá bom? Mas se você colocou a Constituição, está citada a proteção integral lá na Constituição. Aqui a banca diz, né? Se o candidato deve discorrer sobre a proteção à criança e adolescente e mencionar o papel do Estado nessa temática. Se o candidato não discorrer sobre essa questão integral da criança e do adolescente pelo Estado, receberá nota 0. Porém, receberá nota mediana se discorrer sobre a proteção da criança e do adolescente sem mencionar o papel do Estado nessa temática. Bom, o que eu li aqui com vocês é o seguinte. Muita gente menciona o papel do Estado, certo? O papel da família, e aí, de repente, o examinador cortou nota porque, tá perguntando sobre o Estado, perguntou sobre a família. Mas veja que, ao falar da atribuição de notas, a banca só diz a questão do Estado, mas não desdiz outros sistemas de proteção integral da criança. Ela não desdiz. Portanto, se você falou do Estado e falou de mais um e sentiu que o dedo do examinador pode ter batido ali, a certa caneta dele pode ter batido ali, então o que acontece? Você tem direito sim a recorrer, a demonstrar que você cumpriu o tópico, tá? Eu senti que pro escrivão a banca foi um pouco mais... a gente fala assim, trabalhou com muita sobrecorreção, tá bom? Hoje eu tô com dificuldade de raciocínio, galera. Chegando perto de feriado, a gente trabalhando muito é complicado. Quesito 2.2, redução ao aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflito com a lei como adultos. Gente, essa banca escreveu de um jeito que muito aluno se confundiu ao tratar deste quesito 2.2. Esse daqui, eu acho esse quesito, praticamente, até agora, dos textos que eu analisei para recurso, praticamente impossível recorrer desse quesito aqui. E eu vou conversar com você, porque mesmo que você esteja fazendo fora o recurso, não é você brigar com o seu professor que está formulando para você, que não é hora de você brigar com ele por isso não, tá? O tempo é curto. É hora de você debater, que eu acho que é mais importante, tá? É o seguinte, muita gente, quando leu isso daí, entendeu a influência do adulto em relação ao aumento da violência do adolescente. E não. O que está se discutindo, tem uma tabela enorme na prova, trazendo lá a questão da maioridade penal em vários países. Eles estão discutindo o seguinte, será que nós temos propostas, por exemplo, de candidatos que pensam na presidência, agora estamos no segundo turno, então apenas um candidato, que ele discute o seguinte, olha, assim que eu virar presidente, vou reduzir a maioridade penal. Ou seja, esse adolescente passará a ser tratado como adulto. É o adolescente em conflito com a lei, ele vai ter que ser tratado como adulto. Então eles querem saber o seguinte, eles não perguntaram de forma terminológica, o que seria mais fácil vocês entenderem. Mas perguntaram, redução ou aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflito da lei como adultos. Veja aqui, nós temos um E aqui no meio, né? Eu sempre chamo a atenção para a presença deste E. Então aqui é o seguinte, se houver a maioridade, redução da maioridade penal, será que vai aumentar ou reduzir a violência? É basicamente isso. Então muita gente entendeu que era, por exemplo, adolescentes que eram nas mãos do crime, mas sem tocar no assunto maioridade penal. Até daria para poder ir para esse lado, sim, porque você poderia falar, olha, uma redução, haverá aumento da violência se houver redução da maioridade penal. Por quê? Porque hoje o adolescente, ele corresponde, em termos de prática de crimes hediondos, a menos de 1% desses crimes são atribuídos a ele, segundo o Ministério da Justiça. Porém, ao ser tratado como adulto, o que acontece? Esses dados tendem a mudar, né? E aí, eu não sei por que os alunos viram essa influência, mas em algumas redações, né? E este jovem
colocado em uma prisão comum, entrará em contato com quem? Agora sim, veja, agora estou raciocinando, veja. Ele entrará em contato com traficantes, líderes de organizações criminosas e, naturalmente, esse adolescente, por ser mais jovem, né, por elaborar menos a questão da persuasão que ele sofrerá, ele tende a voltar pior para a sociedade, cometendo mais crimes e mais crimes hediondos. Ele é mais fácil de ser coagido, por ser jovem demais. Aí sim, tá vendo? Então tem essa questão. Por exemplo, este outro item, quesito 2.3, que fala sobre o papel do poder público na elaboração de políticas sociais com potencial real de reduzir o envolvimento de adolescentes com violência no Brasil, quando se foi falar sobre o papel das políticas públicas, gente, o que acontece? Aqui você poderia ter falado o seguinte, que as políticas sociais, né, que trabalham com esse papel, elas vêm, na verdade, para tentar tirar o adolescente em situação de vulnerabilidade e em situação de violência. Então são medidas muitas vezes voltadas para a educação, para a cultura, para o esporte, né? Essas medidas, você poderia ter argumentado que essas medidas estão em risco por conta do congelamento dos investimentos sociais por 20 anos, né? Foi decidido neste ano aí por esse congelamento. Então, você teria muitos artifícios. Essas políticas públicas são locais, a gente sabe que, né, exatamente pela política social que existe no Brasil, a União ela apenas financia, mas quem desenvolve essas grandes políticas públicas aí, Estado, prefeituras, comunidades, ONGs, etc. Então, principalmente em comunidades, né, sejam mais pobres, a situação maior de vulnerabilidade, tá certo? Bom, muita gente usou como artifício, é o que eu falo, tem que pensar, vai fazer concurso para polícia, tem que raciocinar o que você está fazendo, senão fica ruim para você. Por exemplo, teve aluno que falou, não foi um só não, foram vários, que tem que haver uma política pública, por exemplo, voltada para o trabalho, incentivo ao trabalho. O cara está falando de infância e adolescência, né? No Brasil é proibido. Então tem que tomar cuidado com isso, para você não fazer afirmações que vão contra o próprio Estado se você tem que discutir o Estado. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? O trabalho infantil, cuidado, ele é proibido no Brasil. O que você tem é uma regulamentação para aprendiz. Então cuidado. E outra aqui que eu achei mais grave, né? Vamos lá. O seguinte. Aqui no item 2.4 pede o posicionamento claro em defesa do ponto de vista favorável contra a redução da maioridade penal. Aqui a banca é explícita. Pá, quero saber. Você é favorável à redução da maioridade penal ou não? E aí, olha o que a banca escreveu aqui. Eu avisei isso em sala de aula, gente. Eu avisei bastante sobre isso. Eu falei para vocês, o CESP vai apresentar um tema, seja ele qual for. E isso vai acontecer, Polícia Rodoviária espere um caminho mais ou menos por aí, mesmo sendo de conhecimento específico, uma OVA. Começa com conhecimento específico e termina com conhecimento geral. Tá muito parecido com a prova de escrivão. O que acontece? Basta você visitar o último concurso. Olha só, olha o que a banca fez aqui. O candidato que não defender o ponto de vista relacionado à redução da maioridade penal e ou defender o ponto de vista relacionado à responsabilidade penal em outros países, sem enfocar o Brasil, não terá pontuação no quesito. Se o candidato apresentar posicionamento em defesa do ponto de vista favorável ou contrário à redução da maioridade penal, mas justifica tal posicionamento a partir de argumentação incoerente ou inconsistente, e não desenvolve argumentos que justifiquem tal posicionamento, receberá nota mediana. É o que aconteceu com a maioria, foi isso aqui, Tá? Atenção. O que acontece? Essas bancas são ligadas a meios acadêmicos, gente, e a gente sabe muito bem como que as academias pensam. Se você quer dar nomes aos bois, né, o pessoal gosta de chamar de esquerdista. Bom, as academias são chamadas de pensamentos progressistas ou esquerdistas em peso e em grande concentração. Vamos supor que você é favorável à redução da maioridade penal e vê isso como uma necessidade para a redução da violência no Brasil. Se você entrar nos argumentos do Ministério da Justiça, por exemplo, vários estudos, ou seja, estudos que são do Estado, você erra a questão.
Se você der o seu posicionamento, você vai ter que arrumar um argumento muito bom, oficial, coerente para você defender o seu ponto de vista. Do contrário, você vai ganhar nota mediana e é quase impossível mudar a sua nota. Se você é contra a redução da maioridade penal, lembre-se de que a banca vai falar sobre coerência aqui ao final. Sabe por que ela falou sobre isso? Por causa daquele item anterior, tá? Por causa do que você escreveria aqui, ó. Redução ao aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflitos com a lei. Se no quesito 2.2 você diz, né, que vamos dizer assim, o tratamento dos adolescentes, tratar os adolescentes como adultos para que se possa reduzir a violência, e você diz aqui ao final que é contra a redução da maioridade penal, você cometeu uma incoerência. A nota virá a galope, tá bom? E virá de uma forma ruim. Então, dependendo do que você respondeu no item 2.4, tem que ser consoante com o que você respondeu no item 2.2. É bem grave aqui. Então, algumas pessoas cometeram essa incoerência. Outra, é mais fácil defender a não redução da maioridade penal por dados oficiais, ligados exatamente ao recrudescimento da violência, conforme você já falou lá atrás, porque este parágrafo aqui, vocês vão ver que ele tem uma característica de finalização de texto, de conclusão, para ver se você está acordado. Então, se você não cometeu nenhuma incoerência nesse sentido, tá ótimo. Se você foi a favor da redução da maioridade penal, possivelmente você deve ter apresentado alguma inconsistência nos seus argumentos. Porque se você falou assim que é só para reduzir a violência, então você não comprovou nada, ficou inconsistente. Foi afirmação em cima de afirmação, tá bom? Então, aqui, ó, veja que apenas o meu trabalho como professora, te alertando, se você vai seguir fazendo concurso, sobre o papel que você precisa tomar. E eu venho falando isso em vários vídeos que eu coloco aqui, né? Em várias aulas minhas, eu sempre alerto o pessoal, cuidado com o que vocês vão falar. Vocês podem até colocar na urna o que vocês quiserem, mas vocês querem ser servidores? Querem. Então, pode vestir a outra roupa. Tem até aluno que fez comentário engraçado no vídeo que eu falei sobre isso, e falei de forma muito contundente. Vocês vão aí, quem assistiu os meus vídeos, vai confirmar, vai ratificar isso que eu falei antes, e alertei com o sinal vermelho danado. Então vamos lá. Pessoal, prova de papilo. Prova de papilo, a banca trouxe aquele formato de enunciado que vem sendo praticado pelo CESP mais recentemente. Foi o que eu afirmei nas aulas, né? O CESP tem praticado uma diversidade de enunciados muito grande. Vocês vão ver que aqui, ó, ele trabalha com tópicos, tá? Vocês vão ver que aqui, veja que a banca fala, ó, a respeito da redução da maioridade penal. Tá? Show. Voltei aqui gente, desculpa, no escrivão. Veja que são 4 tópicos, que você falou assim, tem 3. Não, não tem 3. Quem assistiu as minhas aulas falou, cuidado com o enunciado, que costuma ter um tópico já presente no enunciado. Por isso que lá no padrão, posicione-se de forma clara e fundamentada a respeito da redução da maioridade penal. Por isso que lá no padrão, quem olhou o padrão aqui, ó, deixa eu achar agora, eita. Quem viu o padrão do escrivão, deixa eu voltar aqui. Será que eu fechei? Acho que eu fechei. Bom, de qualquer maneira, quem viu o padrão do escrivão, viu muito bem o CESP trabalhar com 4 tópicos no padrão, porque foram 4 pedidos. É o que vai acontecer com o MPU, tá? Eles vão colocar 4 tópicos muito possivelmente, tá vendo? Veja que tudo que eu falei em aula aconteceu, só que aconteceu um numa prova, outro na outra. No concurso do agente, vocês vão ver, né, que a banca, deixa eu ver se isso eu acho, ela trabalha com 3 tópicos tão somente, tá vendo? 3 tópicos comuns. No do escrivão, a banca trabalhou com 4 tópicos, sendo que um tópico estava implícito lá em cima no enunciado. Quem não viu, perdeu. Júlia, se eu respondi como introdução, pode, tranquilo. E no do papilo, ela fez o quê? Ela trouxe aquele enunciado sem tópicos, com tudo na vertical, tudo na horizontal, né? Fazendo perguntas aqui, dizendo o seguinte: considerando os fragmentos têm caráter unicamente motivador, redige um texto acerca da entrada de imigrantes no Brasil, né? Então a gente deu aqui a tônica, discutindo estratégias para a prevenção de crimes. Então você já tinha aqui um comando introdutório, entrada de imigrantes no Brasil. Estratégia para a prevenção de crimes e de violência envolvendo imigrantes no país, tá? Tanto na condição de agentes quanto na de vítimas. Então veja aqui, é uma introdução, estratégia para a prevenção de crimes e de violências, né?
Então, aqui, ó, envolvendo imigrantes no país, na condição de agentes, então aqui já seria um segundo, quanto na condição de vítima, um terceiro, tá? E aí, se você fez a introdução, o que é bom fazer? É bom fazer o que também? Conclusão, tá bom? Então, eles praticaram exatamente isso. Quem foi meu aluno vai saber e vai comentar aqui embaixo para você que foi exatamente isso aí que eu discuti com todas as turmas. Um curso único, né? Veja o que a banca fez aqui. Ela vai ser bem categórica aqui em relação à redação. Então, do papilo, ela cobrou redação mesmo. O candidato deve, a partir dos textos motivadores, redigir um texto dissertativo com boa apresentação, com legibilidade e respeito às margens do que. Quanto à progressão textual, para obter nota máxima no quesito 2.1, o candidato deve apresentar texto dissertativo com introdução, desenvolvimento e conclusão acerca do tema. E com boa progressão textual. Quer dizer, progressão é aquele movimento que eu fiz com vocês, né? Busca, depois leva informação nova adiante. O texto que obtiver somente uma das partes, só introdução ao desenvolvimento, né, e progressão textual insuficiente, receberá nota mínima. A banca foi chata com a galera do papilo. Deveria ter sido com o do escrivão, né? É um pouco engraçado isso, mas foi chato com a galera do papilo. Então, gente, o que eu vi? Por exemplo, teve aluno que saiu falando muito bem dessa questão da imigração, mas o texto não tinha muita coesão. Vai ser difícil para o papiloscopista conseguir driblar a banca examinadora, tá? Vai ser muito difícil mesmo. Porque ela foi chata no de vocês com relação a texto. No das outras eu encontro uma beiradinha para recorrer com relação ao conteúdo, mas de vocês não. Ó, em relação ao quesito 2.2 para obter nota máxima, o candidato deve apresentar discussão acerca da entrada de imigrantes no Brasil de forma consistente e bem estruturada, com exemplos ou fatos. Muita gente só falou sobre a entrada de imigrantes no Brasil, citou os venezuelanos em peso, foi o que apareceu, mas não citou nenhum fato vinculado aí a essa entrada desses imigrantes, tá? Algum fato, por exemplo, ocorrências de violência, ocorrências de trabalho escravo, nada disso, ela não citou nenhum. O texto deve somente informar acerca da entrada de imigrantes no Brasil, receberá nota máxima. O texto que apresentar informação tangencial acerca da entrada de imigrantes receberá nota mediana, ok. Em relação ao 2.3, para obter nota máxima no quesito, o candidato deverá abordar 2 ou mais estratégias de forma consistente e completa para a prevenção de crimes e violência envolvendo imigrantes. Então, gente, aqui é a tal da solução que eu falei com vocês, que eles pedem ao final, e essa solução tem que ter relação com o que você falou anteriormente, para aparecer o quê? A tal da coerência. Se você traz uma solução de algo que você não mencionou, como um fato relacionado à entrada de imigrantes, né? Então você errou a resposta, tá bom? Então são essas as questões aí, pessoal. O vídeo acabou ficando longo, né? Não tem jeito, falo muito. Mas são essas as questões que pesaram aí nas provas discursivas. Naturalmente vão marcar as próximas provas discursivas que estão por vir. No Turma, deixa eu explicar para vocês. Ó, a essa altura, 1 hora aqui falando, eu não acompanho o desenrolar do Turma. Mas nós oferecemos 10 vagas. Eu acredito que já estejam completas. Eu vou ver daqui a pouco, né? Acredito que já estejam completas. Então, por hoje não tem vaga. Se eu tiver vaga, talvez eu tenha amanhã. Se tiver, talvez tenha amanhã. Mas tudo isso que eu fiz aí foi exatamente, ó, Turma de Redação, nome do curso. Foi exatamente para poder mostrar a vocês aí o que é importante ser feito no, vamos dizer assim, no concurso de vocês, tá? O pessoal já se pergunta, esse valor eu consigo dividir? Consegue dividir até 12 vezes, se eu não estou enganada, tá bom? Então aí, vou trabalhar agora os meus recursos, tá? Boa sorte para vocês e bom texto recursal para todos vocês aí também que forem elaborar os seus.